Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de eletricidade eletrônica, hoje vamos começar a falar sobre os resistores, né? O que são os resistores? Os resistores são componentes eletrônicos, né, cuja principal função é limitar o fluxo de carga elétricas por meio da conversão de energia elétrica em energia térmica. Essa conversão de energia elétrica em energia térmica nós já estudamos, é chamado efeito Joule. Os resistores são geralmente feitos a partir de materiais dielétricos de grande resistência elétrica. A grande resistência elétrica dos resistores torna esses componentes capazes de reduzir a passagem da corrente elétrica, né? Então, são componentes que dificultam a passagem dos elétrons, né? A gente tem os elétrons aqui e eles dificultam. É como se tivesse uma diminuição aqui da bitola de um cano, dificultando a passagem dos elétrons, certo? Bom, os resistores, como a gente já viu, são dispositivos eletrônicos cuja função é de transformar energia elétrica em energia térmica, né? Então eles geram calor. Daí também vamos ver mais adiante as diferenças de tamanho dos resistores, principalmente nos circuitos. E eles são também chamados de resistências, né? Resistências. Estão presentes em aparelhos como chuveiros, televisores, computadores, aquecedores, ferro de passar roupa, rádios, lâmpadas incandescentes, dentre outros. Aqui, na verdade, os resistores estão presentes como um componente eletrônico, onde você vai ter placas eletrônicas, televisores, computadores, né? Rádios. Agora, em lâmpadas incandescentes, nós vamos ter a resistência, né? Ela é mais ou menos assim, aquela resistência elétrica da lâmpada. Você tem a lâmpada, não sei bem desenhar, você tem a lâmpada aqui, tem a resistência elétrica, né? Aqui é uma lâmpada, viu pessoal? Os resistores são componentes que se opõem à passagem da corrente elétrica. Na verdade aqui é um conceito, um segundo conceito que eu peguei na internet, desse site aqui, né? O site fica aqui embaixo. E só para vocês verem que está repetitivo, né? Os resistores são componentes que se opõem à passagem da corrente elétrica, ou seja, resistem à passagem da corrente elétrica, limitando sua intensidade. São representados pela letra R no Sistema Internacional de Unidades, são medidos em ohm. Isso aqui é importante. Ou seja, o que são ohms, né? O que é a resistência? São volts dividido por ampere. Isso aí a gente já viu naquele triângulozinho da lei de Ohm, né? Volt, quem vê ri, né? Que a gente já aprendeu. Então a resistência nada mais é que volt dividido por ampere, ou tensão sobre corrente, né? E outra coisa, o resistor ele se opõe à passagem da corrente. Não se confunda com esse negócio de passagem de tensão, não. Ele se opõe à passagem da corrente elétrica. Vamos falar a coisa corretamente. Pessoal, aqui nós temos os tipos de resistores. O mais comum, deixa eu só pegar aqui uma caneta aqui mais escura, porque senão vocês vão ficar sem ver. Os mais comuns são esses aqui. Esses aqui, né? Tanto que tem aqui escrito comum, né? Os mais comuns são esses. De alta potência, vocês vão ver assim. Esse aqui, o LDR,
são resistores que variam a sua resistência com a incidência de luz, né? A luz incide aqui, ele varia. Quanto mais luz, menor a resistência. Quanto menos luz, maior a resistência. Mas a gente vai estudar cada um desses aí, né? Aqui aqui é um trimpote, é uma resistência variável, né? Qual é a diferença? Aqui você tem um potenciômetro, que também você tem uma resistência variável, e um trimpote que você tem uma resistência variável. Qual é a diferença? Quando você aumenta ali o volume, né? Antigamente você aumentava ali no botão, você faz o ajuste no potenciômetro, né? Hoje esse sistema é diferente, mas antigamente, naqueles rádios, televisões de antigamente, você mudava a resistência através do potenciômetro. Então, o potenciômetro é uma resistência variável que o usuário ele tem acesso a mudar. Já os trimpotes, quem tem acesso são os técnicos. Vocês vejam que ele tem um chanfrozinho aqui, onde se bota a chave de fenda. Então o trimpote você ajusta a resistência e deixa lá. Já o potenciômetro não, o potenciômetro você fica a vida toda, aumenta volume, baixa volume, mais grave, mais agudo. Então o usuário ele varia sempre a resistência aqui no potenciômetro. A diferença é essa, do potenciômetro para o trimpote. O trimpote é o técnico, ele vai, coloca lá na resistência que ele quer, fecha o aparelho, acabou. Já o potenciômetro não, o potenciômetro é para você ajustar. Numa fonte de tensão, por exemplo, você ajusta ali quanto você quer de tensão, quanto você quer de corrente num potenciômetro. E aqui nós temos um termistor, que nada mais é do que um tipo de resistor que varia sua resistência com a temperatura. Nesse caso aqui nós temos o NTC, mas nós temos também o PTC, né? Nós vamos falar de todos esses componentes mais adiante, né? O PTC o que é? Ele aumenta a resistência com o aumento da temperatura. O NTC ele diminui a resistência com o aumento da temperatura, ou seja, é inversamente proporcional. Aqui nós temos a simbologia, né? Se usa esses dois tipos aqui para resistores fixos, que são esses aqui, e para potenciômetros, que são resistências variáveis, são esses aqui, e aqui os trimpotes, certo? Aí, professor, mas eu tenho que decorar essa simbologia? Tem, mas é aquela coisa, nada se decora, tudo se aprende. Com o uso, vocês vão ver que isso aqui, essa simbologia entra na cabeça sem precisar muito esforço. A gente vai estudar mais adiante. Vocês veem que aqui nós temos faixas coloridas. Nós vamos aprender como ler essas faixas, né? Aqui nós já temos no próprio corpo do componente 6K8. O que é que significa esse 6K8? 6.800 ohms, né? E um potenciômetro, não sei se vocês estão vendo aqui, mas já tem aqui em cima dele o valor. Então, nada de se assustar. Esse é o primeiro contato que nós estamos tendo. Então, esses são chamados de resistores PTH, que nada mais é que uma sigla em inglês que diz pino através do buraco. Eles têm esses terminais que tem os furos na placa e você coloca o componente e solda do outro lado. Também nós vamos ver placas eletrônicas, né? Vamos ver o componente nas placas. Aqui nós temos potenciômetros, você está vendo que eles têm, todos esses aqui são potenciômetros, está vendo que ele tem
um eixo maior exatamente para o usuário, né, mexer ali, aumentar, diminuir. Já esses aqui são trimpods, eles têm um chanfrozinho. Olha aqui o chanfro, que aí você coloca uma chave de fenda ou uma chave plástica, né, e faz a mudança ali da resistência. Aqui nós também temos os potenciômetros, né? Aqui é deslizável, aqueles antigos que não se usa mais isso. Aqui trimpotes, olha o chanfrozinho, olha o chanfro, aqui, né? Aqui um potenciômetros e trimpotes. Aqui nós temos os resistores SMD, nós também vamos estudar como ler esses códigos aqui, né? Aqui tem 3 0, esse 1 aqui equivale a um 0 também, então nós temos aqui 300 ohms, né? Aqui 1, 2, 2, 0, 1200 ohms, mas a gente vai aprender sobre esses componentes. Esses componentes são chamados SMDs porque eles são soldados em cima, na própria face da placa. Ele não tem furo, então ele é soldado na própria face da placa, né? Sem precisar ter componentes que perfurem a placa e soldado do outro lado. A gente vai ver também. Aqui, resistores de carvão, tem essa aparência, como ele é construído, né? Bastão de carvão granulado, como ele é dentro, né? Aqui, muito comum, vocês vão ver esse tipo aqui, que é um bastão de cerâmica revestido com filme de carbono. Ele é como se fosse um fio, né? Você tem um conector enrolado aqui, repare que corta em espiral aqui no carbono, formando um material resistível. Então, a máquina, quando ela corta, ela já determina o valor do resistor. Aí nós vamos ter também tolerância, essas coisas todas. Resistor de fio, né? É o nicromo, que é esse tipo aqui. Você vai ver aqui em altas correntes se utiliza ele, né? Altas potências. Esse aqui é de 10 watts. Ó. Esses aqui geralmente são de um quarto, um meio, um oitavo, né? A gente vai ver de 1 watt também. A gente vai ver tudo isso na prática, pessoal. Bom, essa aula foi uma aula rápida, só para o primeiro contato com os resistores. Na próxima, possivelmente a gente vai ver placas, vocês vão identificar os resistores nas placas. Eu vou mostrar resistores SMD, a diferença de um SMD para um PTH, o que são soldados através dos furos, né? Resistores de alta potência, vou mostrar também, resistor de fio, né? Tudo isso a gente vai vendo. Depois a gente vai aprender a leitura com resistores, né? Código de cores, e também aprender a ler os resistores SMD. Depois a gente vai fazer vários exercícios, né? Porque a gente vai aprender divisores de tensão, né? Divisão de tensão. A gente tão cedo não entra em capacitores, né? Que seria o próximo assunto, o próximo componente. Estou dizendo isso porque a gente vai esgotar, vai estudar muitos resistores. Tem muita coisa para ver sobre resistores e eu quero exercitar muito com vocês sobre esse componente tão importante. Dificilmente você vai ver um circuito que não tem resistor. Aliás, eu posso até ousar em dizer que não há circuitos sem resistores, né? Circuito sem capacitor, sem transistores, sem. Aí você vê. Agora, sem resistor, sem uma resistência, é difícil. Ok? Pessoal, se curtiram aí, dê um like, né? Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Ok?
Fiquem com Deus.